Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é uma sugestão de leitura para a trilogia Fundação. Fundação é composto aqui por Fundação, Fundação e Império e Segunda Fundação de Isaac Asimov. Quero desde já agradecer à saída de emergência por me terem enviado o segundo volume já há uns meses e aqui o terceiro volume para completar esta trilogia. O primeiro volume tinha-me sido oferecido pela Cristina do Linked Books e ainda bem, porque eu gostei imenso desta trilogia. Ora bem, vou tentar explicar assim um bocadinho por alto o que é Fundação. Nós temos aqui um mundo galáctico, nós temos aqui um planeta, temos aqui toda uma galáxia em que nós temos um império. Esse império está em risco de ter problemas muito graves. Nós sabemos que se eles continuarem a fazer as coisas como continuam a fazer, vai chegar um momento daí a 3000 anos, se não me engano, em que as coisas vão ter uma ruptura, vai deixar de haver um império. E portanto, numa tentativa de fazer com que o Império sobreviva, nós temos aqui o Hari Seldon, que vai criar uma psicohistória, que é uma ciência que acaba por conseguir prever a movimentação de massas. Portanto, é uma ciência que mistura psicologia com sociologia e matemática e, portanto, nós conseguimos prever o movimento de massas. Nós não conseguimos prever o movimento de uma única pessoa, porque há demasiadas variáveis em relação a uma pessoa, mas conseguimos prever o tipo de coisas que vai acontecer quando toda uma sociedade se move ao mesmo tempo. E portanto o Hari Seldon percebe que vai haver então uma crise, vai deixar de haver um império e ele propõe uma solução para essa questão. Ele consegue prever especificamente os momentos em que vão haver determinadas crises, ele consegue prever quais são as crises que vão acontecer e isso, no fundo, é aquilo que acabamos por debater mais no primeiro volume. O primeiro volume acaba por ser um volume que exige muita atenção, exige muita concentração por causa dessas crises que eu estava a dizer que o Hari Seldon consegue prever. O que é que acontece? Acontece que nós aqui temos cerca de 5 pedaços de história em que nós sabemos que há uma crise naquele momento, sabemos qual é a crise, nós sabemos que vão ser tomadas medidas para resolver essa crise, mas nós só sabemos efetivamente quais foram as medidas tomadas quando estamos na crise seguinte. E portanto, nós temos aqui saltos temporais de 30, 50, 60 anos, as personagens nunca são as mesmas porque ninguém sobrevive assim tanto, principalmente no poder. E portanto nós temos aqui muitos saltos temporais que acabam por fazer com que este livro seja extremamente complicado de acompanhar. É um livro muito inteligente, nós temos aqui uma abordagem da religião quase como uma ciência e isso pode parecer muito estranho o que eu estou a dizer, mas faz todo o sentido no livro. No entanto, como eu estava a dizer, é uma história muito inteligente. Esta questão de conseguir prever estas crises e conseguir prever mais ou menos o sentido, o rumo que uma sociedade está a tomar é efetivamente algo que, mesmo que nós tivéssemos acesso, provavelmente não íamos usar da mesma forma. Depois aqui o segundo volume, acabamos por ter uma história muito mais continuada, é um livro muito mais fácil de seguir, já não existe tanta concentração, porque as personagens são praticamente sempre as mesmas. Nós temos uma história que se está a desenrolar, nós queremos saber então aqui de que forma a Fundação e o Império acabam por se relacionar. É uma relação de amor-ódio. Nós temos então aqui a Fundação que continua a trabalhar no sentido de conseguir prever e resolver as crises e temos o Império que acaba por se sentir muito condicionado e até muito orientado ou manipulado pela Fundação. No entanto, eles não têm forma de se desligar completamente da Fundação e além disso ninguém sabe onde está a segunda Fundação e é aí que entra o terceiro volume. Há uma segunda fundação, mas ninguém sabe se existe mesmo ou se é apenas um mito. E portanto, enquanto o primeiro volume é extremamente complicado de ler por causa dos saltos temporais e exige muita atenção, eu pessoalmente tive de ler em sítios onde estava completamente isolada, sem haver pessoas, sem haver televisão, sem haver pessoas a falar à minha volta, nada, não podia estar a haver nada à minha volta. E tinha de ser muito continuado, porque se eu fizesse pausas, depois quando voltava ao livro, sentia-me um bocado perdida na história. Portanto, é um livro que exige mesmo muita atenção. O segundo livro, então, eu já o li todo seguido, exatamente para não acontecer o mesmo que tinha acontecido no primeiro. No entanto, não teria sido necessário, porque é bastante fácil de entrar na história e de seguir e saber exatamente onde é que vocês estão. O terceiro livro acaba por ser aqui uma mistura entre os dois. Acaba por, no início, ser um pouco complicado de entrar na história.
porque não é que haja saltos temporais, mas há aqui muita informação e contra-informação a ser-nos transmitida e nós não sabemos muito bem o que é que está a acontecer. Há aquela questão então deles não saberem muito bem se a segunda fundação é um mito ou não, ou se existe, se não existe. Depois as referências que eles têm para saber onde é que está são extremamente vagas, porque está na ponta oposta da galáxia, mas depois na ponta oposta não há nada, ou se há, é uma confusão tremenda para as personagens e nós ficamos sempre naquela. Mas a segunda fundação existe ou não existe? Mas eles existem mesmo, e vocês só vão saber na última página do livro. Foi uma coleção que eu gostei imenso de ler. Não acredito que seja para toda a gente, não pela questão de ser ficção científica, apesar de, se vocês gostam de ficção científica, então estes livros são praticamente obrigatórios, mas são livros que acabam por ter uma análise muito grande da sociedade, do papel da ciência e da religião e do poder, dos jogos de poder que existem numa sociedade. E ele faz aqui uma análise muito grande de todas essas questões, fala sobre como a ciência, se for algo que não consegue ser explicado às massas, acaba por se tornar então uma espécie de religião, porque começa a ser tratada como um todo-poderoso, algo que nós não compreendemos. E portanto é muito engraçado ver como ele faz essa análise aqui nestes livros. Fica aqui uma sugestão de leitura para quem quiser, para quem tem interesse a nível de psicologia, de manipulação de massas e da forma como os povos, como a sociedade se move em direção a um objetivo comum, ou então que queira simplesmente ver como é que alguém nos anos 50 conseguiu criar uma ciência nova que mistura psicologia, sociologia e matemática, porque está extremamente bem feito e acaba por ter uma parte de história também. Caso contrário, não se chamava psicohistória. Portanto, fica aqui a minha sugestão de leitura. Digam-me nos comentários se vocês têm interesse em ler esta coleção, se é algo que já vos tinha despertado atenção, se eu consegui que vocês ficassem com vontade de ler. Eu pessoalmente gostei imenso desta história, gostei imenso das personagens que fui encontrando ao longo, principalmente dos últimos 2 livros, porque no primeiro nós não conseguimos criar ligações com os personagens, porque há sempre esses saltos temporais que estão a acontecer, mas que efetivamente precisamos de saber para ter uma introdução ao que se passa aqui, a quem são estas pessoas, o que é que está a acontecer, o que é a Fundação, porque é que ela foi criada, porque é que ela teve de ser tirada do sítio onde estava o Império e de que forma há uma relação então entre a Fundação e o Império. Portanto, fica aqui a minha sugestão, deixem nos comentários tudo o que tenham a dizer relativamente a esta coleção. Por hoje vou ficar por aqui, adeus e até à próxima. Tchau!